Olá, irmãos, muito boa noite. Eu estou aqui hoje à noite para completar aquilo que esses jovens estão anunciando pelas ruas aqui da nossa região e apresentaram para vocês. E eu fico me perguntando por que jovens tão novos dedicam a sua vida para fazer isso, para anunciar Jesus. E dizer que ninguém nunca terá a paz que existe lá dentro de quem encontra Jesus. E essa vai ser a minha principal palavra para você hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? É a segunda mensagem da série Por que não sou muçulmano? E eu já disse domingo passado que realmente eu nunca cogitei ser um muçulmano. Mas o fato é que o islamismo está crescendo em tão grandes proporções no mundo todo, inclusive no Ocidente, inclusive no Brasil, que como cristãos e como cristão que eu sou, eu preciso ter uma resposta. Afinal, os muçulmanos também afirmam, como nós, serem os únicos detentores da verdade a respeito de Deus e da vida eterna. Você já parou para pensar? Será que eles não estão certos e nós errados? Será que Jesus é tão exclusivo assim? Ou, quem sabe, nós poderíamos pensá-lo como mais um produto na prateleira da fé, em que nós podemos escolher mais uma opção? Eu tenho, como cristão, a obrigação de saber explicar por que eu não creio no islamismo, por exemplo, e por que eu creio no cristianismo. Eu preciso ter argumentos consistentes que justifiquem a minha total confiança em Cristo, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou uma criatura de Deus, como você é também. E como criaturas de Deus, nós precisamos saber por que nós cremos em quem nós cremos. Você precisa também estar preparado para responder. Na primeira parte do nosso estudo, nós vimos que existem diferenças fundamentais sobre cada uma das crenças a respeito de Deus e como cada um entende Deus nas crenças que estamos comparando, os muçulmanos e os cristãos. Nós vimos que os muçulmanos creem num Deus unitário, de caráter exclusivamente autoritário, como o de um senhor de escravos, com quem não se pode ter um relacionamento pessoal e afetivo. Nós, por outro lado, cremos num Deus triuno, que se manifesta em três pessoas idênticas em sua essência. As três pessoas são exatamente, totalmente, absolutamente Deus, mas distintas nas suas funções. E que este Deus se empenha para ter um relacionamento pessoal de amor conosco, como um pai e um filho, como um amigo que Ele quer ser de cada um de nós. Hoje, veremos como os muçulmanos agradam a Deus e como eles fazem para conquistar o paraíso. E estas conquistas estão totalmente associadas à sua compreensão do caráter do ser humano, de quem é o ser humano. É muito importante nós entendermos como eles veem o ser humano. E é isso que eu quero começar a falar com vocês.
O muçulmano não considera que o ser humano seja pecador por natureza. Essa é uma premissa básica na fé islâmica. Em sua visão, as pessoas são essencialmente boas, puras. Não significa, contudo, que as pessoas não pequem, não falhem, ou não cometam imperfeições na vida. Sim, eles creem que as pessoas pecam, desagradam a Deus. Mas porque as pessoas são fracas, ou quem sabe esquecidas, ou ainda distraídas. Então, num momento de distração, elas podem eventualmente pecar. Por exemplo, a interpretação que eles fazem do pecado de Adão no Éden, porque eles também creem na criação como nós cremos, é que simplesmente Adão se esqueceu do mandamento de Deus, de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer aquela fruta, para o muçulmano, seria um ato de distração, de esquecimento. Sendo assim, muito embora o ser humano cometa pecados, eles creem que o ser humano também tem poder em si mesmo, na sua determinação, na sua força moral, de não pecar e de só fazer aquilo que é bom. Então, o que as pessoas precisam, na verdade, é apenas uma direção segura que eles podem seguir. Se houver uma direção segura que eles podem seguir, eles serão pessoas boas, farão sempre o que é certo, e se não forem muito distraídos e esquecidos, nunca vão pecar. E esta direção os muçulmanos encontram no Alcorão principalmente, mas também na Bíblia dos cristãos. Também nos ensinos de Jesus. Não que eles rejeitem os ensinos de Jesus, eles até admiram, e eles se esforçam para seguir as instruções do Alcorão, seguir as instruções de Jesus. E eles então procuram realmente ser muito disciplinados, observando as leis reveladas a Maomé, aos ensinos de Jesus. Eles se esforçam muito para disciplinar-se em cumpri-las. E qualquer pessoa que se proponha a atingir um nível, a cumprir as regras e as leis e os ensinamentos do Alcorão, por exemplo, pode atingir um nível muito elevado e suficiente de pureza exigido por Deus. Mas e os pecados? Esses pecados cometidos por distração, por esquecimento, por um lapso de memória. O que fazer com esses pecados? Na verdade, não há muito o que fazer a respeito deles. Os muçulmanos creem que Deus vai julgá-los usando uma espécie de balança para comparar o peso das boas obras e daquele esforço em cumprir as leis com as más obras, os pecados eventuais cometidos ao longo da vida. Então eles precisam realizar o maior número possível de boas obras, de boas ações, na tentativa de compensar as más ações. Eles creem ainda que para algumas boas ações, Deus dá uma pontuação um pouquinho maior, às vezes até 10 vezes maior, para que haja uma segurança de que, ao cumprir estas ações, a balança vai tender para o lado bom da sua vida, do seu esforço. Como, por exemplo, se o muçulmano se dedica a fazer aquela oração na sexta-feira na mesquita, ele ganha uma pontuação maior. Se ele, por exemplo, se oferece a ser um mártir
da sua fé, ele também vai receber uma pontuação maior, e assim por diante. Assim, se uma pessoa dominar-se para não pecar, e esforçar-se para observar as leis das Escrituras Sagradas, alcançará níveis cada vez maiores de perfeição e santidade, e então essa pessoa será finalmente aceita por Deus e recebida lá no paraíso com louvor. E eu creio que essa mensagem, ela é muito atraente para quem realmente está descontente com a situação da vida. Muitos na sociedade ocidental, descontentes com o alto nível de corrupção, de imoralidade, veem na observância das leis islâmicas a oportunidade de uma vida mais disciplinada, mais justa. Muitos também acreditam que quanto mais pessoas aderirem à fé islâmica, maior a esperança de uma nova ordem social no mundo. O mundo será consertado se mais e mais pessoas se dispuserem a seguir estes ensinamentos. Então há um esforço muito grande em tornar mais e mais pessoas adeptos à fé islâmica. E hoje o islamismo está crescendo um pouquinho mais do que o cristianismo no mundo, e nós precisamos saber disso também. Mas não fique iludido com essa proposta, ela não é verdadeira, e eu quero tentar argumentar um pouquinho com vocês a respeito disso. Nós cristãos, nós cremos que o homem tem outro caráter. O caráter do homem é de natureza pecadora. O homem, o ser humano, vive escravo do pecado. Nós todos não conseguimos por nós mesmos libertarmos-nos do pecado, por mais esforço que façamos, por mais disciplinados que tentemos ser, por mais comprometidos em cumprir as leis de Deus. Esta é a tese principal do apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, e eu selecionei aqui Romanos 3, quando ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos, sem exceção, inclusive você, que está me ouvindo agora, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não são palavras agradáveis de se ouvir, especialmente quando nós pensamos em nós mesmos, mas temos que admitir que há uma tendência natural no nosso coração para eventualmente fazer o que é errado, e intencionalmente fazemos. Nós cremos que se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos libertar dessa escravidão, dos nossos pecados, nós estaríamos sim definitivamente e irremediavelmente perdidos. Se não houvesse uma iniciativa de Deus em vir ao nosso encontro, nós estaríamos perdidos. Nós cremos que precisamos de um Redentor, que nos liberte, alguém que tenha mais poder do que nós. E este é exatamente o papel de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a respeito de quem nós queremos tratar hoje. Eu quero falar para os irmãos hoje da necessidade de um Redentor. Nós precisamos de um Redentor. Sem um Redentor na sua vida, você está perdido. Como já dissemos no domingo passado, os muçulmanos, muito embora admirem Jesus,
Eles não creem que ele seja mais do que um profeta humano, como foi, por exemplo, Maomé. Aliás, eles creem que Maomé é o último profeta de Deus. Que Maomé finalmente completou e aperfeiçoou a sua revelação por meio do Alcorão. Então a Bíblia não é a palavra final. Ela é uma das palavras de Deus, mas não a palavra final. A palavra final é o Alcorão revelado a Maomé. E neste caso, Jesus até seria inferior a Maomé, justamente por ter morrido da forma como morreu. Eles não conseguem ver nenhum sentido na morte de Jesus na cruz. Na verdade, eles acham que a crucificação significou o fracasso da missão de Jesus. Começando pela própria rejeição do seu povo, os judeus que não o aceitaram, e terminando com esse desfecho humilhante, acabando com a vida precocemente deste profeta de Deus. Consideram que, por mais bem intencionado que Jesus tenha sido, ele não conseguiu completar a obra que Deus lhe havia dado. Mas este é o desafio para nós, pensarmos, refletirmos a respeito de Jesus e da sua obra. Pensar que a morte de Jesus foi uma derrota, que exigiu que Deus providenciasse um último profeta para que finalmente apresentasse o caminho perfeito até o paraíso, é um terrível equívoco. Jesus, antes mesmo de sofrer qualquer ameaça, ele já anunciava a sua morte. Não como um revés, mas como algo necessário e até intencional. E ele deixou isso muito claro para os seus discípulos quando ele disse lá em João 10:18: ninguém atira de mim, referindo-se à sua vida, ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus estava muito consciente da sua morte e que ele deveria passar por isso. E que isso era uma ordem que o seu Pai lhe havia dado. E quando então finalmente ele estava às portas da morte, ele disse: agora o meu coração está perturbado, mas o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome através da minha morte, através da minha morte. Em outras palavras, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo com o propósito declarado de morrer, não de velhice, mas como parte do cumprimento da sua missão. E a sua missão era essa: morrer. Morrer naquele exato tempo, daquela exata forma. Ele sabia que teria que passar por isso naquele momento e daquela forma. Mas por quê? Por que Jesus precisava morrer? Nós precisamos entender isso muito claramente. Jesus precisava morrer porque a humanidade precisava de um Redentor. A humanidade precisa de um Redentor. Você precisa de um Redentor. E o que é um Redentor? Um Redentor é alguém que liberta um escravo por meio do pagamento de um resgate. Isto é um Redentor. Ele redime um escravo pagando um resgate ou um preço. Este é o cerne da questão e que determina outra diferença fundamental entre o cristianismo e o islamismo.
a humanidade precisa de um Redentor porque está escravizada ao pecado e por isso está condenada à morte. Paulo mais uma vez descreve a nossa situação, quando diz lá em Efésios 2:1, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Essa é a tendência natural do nosso coração, de todos nós, de cada um de nós. Alguns num grau menor, outros num grau maior, mas todos nós estamos contaminados por esta natureza pecaminosa. E ele ainda diz lá, aliás, eu mencionei Tito 3:3, desculpa, mas ele completa lá em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, escravizados como mortos. Jesus então pagou um preço elevadíssimo pelos nossos pecados, morrendo na cruz, e assim libertou-nos do poder do pecado e da morte. Essa é a razão da morte de Jesus na cruz, pagar este preço elevadíssimo que nós estávamos pagando e que não podíamos pagar mais, porque senão estaríamos definitivamente perdidos. Então ele paga no nosso lugar e liberta-nos do poder do pecado e da morte. É dessa forma que João fala da morte de Jesus em Apocalipse 1:5. O primogênito dentre os mortos, referindo-se a Jesus, o primeiro dentre os mortos, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, que foi derramado ali naquela cruz, na sua morte. Jesus então torna-se o nosso Redentor, e sem Ele nós estaríamos perdidos. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Não existe outra opção. Nós precisamos de um Redentor e precisamos deste Redentor, Jesus, Deus, que se fez homem e morreu no nosso lugar para pagar pelo preço do nosso pecado. Jesus não espera que nós, pelo nosso esforço sobre-humano, sejamos justos para termos direito ao céu. Não. O que Ele espera de nós é que humildemente aceitemos a nossa infeliz condição de pecadores, como Ele mesmo disse, eu não vim aqui para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Este foi o principal apelo dos seus seguidores, os apóstolos, depois que Jesus foi embora, como Pedro que apelava para as pessoas: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, crendo em Jesus e na sua morte. Na visão cristã, o Redentor é imprescindível. Na nossa visão, o Redentor Jesus é uma pessoa imprescindível para a nossa salvação. Muitos, naturalmente, preferem abraçar a fé islâmica por poder converter-se sem precisar passar pela humilhante experiência de admitir os seus pecados e reconhecer a necessidade de um Redentor. Tudo o que é preciso fazer é observar as leis de Alá e, sendo bem-sucedido, poder orgulhar-se de sua fidelidade pessoal. Este aí é exatamente o ponto nevrálgico no nosso coração. Nós achamos lá no fundo, que podemos fazer alguma coisa em nosso benefício. Mas Jesus deixa muito claro: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vou repetir. Jesus disse:
sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Portanto, meus queridos, mesmo que seja doloroso para nós não podemos fugir da realidade de que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, que somos pecadores, que lutamos com a nossa natureza pecaminosa. Nós não pecamos por distração, eventualmente sim, mas de uma forma geral, não pecamos por distração ou por esquecimento, pecamos intencionalmente, porque o nosso coração é mau por natureza. E se Deus tivesse decidido deixar-nos a nossa própria sorte, nós estaríamos perdidos. Essa é a realidade. Mas porque Deus é este Pai de amor, como nós vimos no domingo passado, porque Ele nos ama tanto, Ele mandou o seu Filho, Deus, que se tornou homem, veio a este mundo com a missão de morrer para ser o nosso Redentor. O muçulmano, às portas da morte, ele está lá desesperado, tentando contabilizar as suas boas ações para ver se a balança tendeu para o bem e ele vai ter alguma esperança de ser recebido no paraíso. O cristão não. A morte do cristão é diferente. O cristão descansa no fato de que Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele crê nisso de todo o seu coração. Ele sabe que ao depositar toda a sua vida nas mãos de Jesus, e porque ele confia tão intensamente, tão totalmente no que Jesus fez por ele, ele é salvo. Ele vai ser conduzido por Jesus até Deus. É o que Pedro diz na sua carta. O cristão morre em paz. Qualquer outro que não conhece o Redentor Jesus não tem razão para morrer em paz. E nós estamos vendo nos domingos pela manhã, através do pastor Daniel, as diversas ressurreições. Todos nós haveremos de ressuscitar um dia, todos. Alguns ressuscitarão para a vida eterna com Deus, outros ressuscitarão para a morte eterna, a perdição eterna, a condenação eterna. Enquanto estamos aqui, Deus nos dá a oportunidade de conhecer o Redentor e de entregarmos a nossa vida a Ele, confiarmos nele, no que Ele fez por nós. Eu hoje gostaria de dizer a você que já fez isso. Você que já conheceu Jesus como seu Redentor pessoal. Eu quero dizer para você que Ele deve ser o seu Redentor diário. Você precisa de Jesus todos os dias. Todos os dias Ele deve ser o seu Redentor. Porque lutamos o tempo todo com o pecado e eventualmente pecamos. Muitas vezes nós estamos desatentos, sim, mas outras tantas vezes, intencionalmente, sabendo o que estamos fazendo, visando algum benefício pessoal, tomamos a iniciativa de pecar. E quando isso acontece, nós precisamos correr para a cruz, precisamos correr para Jesus, precisamos do Redentor, cada dia precisamos do Redentor, para que Ele nos purifique de todo o pecado, nos mantenha santos e
puros diante de Deus e diante do mundo. O mundo precisa de homens e mulheres santos, que sejam luz, que sejam sal, que tenham autoridade, a autoridade de Deus, para que outros experimentem, conheçam o Redentor como só você conhece. Você precisa de um Redentor todos os dias. Nós precisamos. E eu quero dizer para você que até admira Jesus, que gosta da igreja, que tem assim muito respeito por todas essas coisas que nós falamos, mas que não chegou naquele ponto crucial de dizer para Jesus: Jesus, eu o admiro, mas tu ainda não és o meu Salvador. Eu ainda não disse para o Senhor o quanto eu preciso de Ti. Eu ainda não disse para o Senhor que me arrependo dos meus pecados. Eu ainda não disse para o Senhor que eu creio que o Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz é suficiente para lavar e purificar todos os meus pecados e me salvar. Me dar uma vida liberta do poder do pecado. Eu nunca disse com os meus lábios e com o meu coração que eu creio unicamente em Ti como meu Salvador pessoal. Você precisa de Jesus. Eu gostaria que você considerasse a possibilidade de fazer isso hoje. Nós vamos ser inspirados por uma canção. Esta canção fala de Jesus, de quem Ele realmente é, e nós vamos ver a superioridade de Jesus sobre qualquer outro que se apresente nesse mundo para ser o Salvador, inclusive uma superioridade sobre você, e a sua pretensa fé, confiança de que você pode se salvar, só Jesus. E aí ele vai descrevendo nesta canção os diversos nomes que Jesus recebe na palavra de Deus, na Bíblia. São nomes que foram extraídos do hebraico, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o ungido, a brilhante estrela da manhã, o Cristo, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, Jeová Shalom, o Deus da minha paz, Jeová Shammah, aquele que cura de todos os males, aquele que está presente na minha vida, Jeová Rafá, aquele que cura. Enfim, uma descrição de Jesus. Considere hoje o dia em que você vai falar para Jesus: Jesus, hoje eu estou entendendo que eu preciso confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador pessoal. Ouça essa música e depois nós vamos ter um tempo para uma decisão. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha
Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor da minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Esse é Jesus, o nosso Redentor. Todos precisamos dele, todos precisamos dele. Ele é tudo que nós precisamos. Em cada situação que a gente vive, é Jesus que está ali para atender a nossa necessidade. Se você ainda não anda com Jesus, se ele ainda não é o seu Senhor, o seu Salvador, eu quero dar essa oportunidade hoje. Então eu vou ajudá-lo a fazer uma breve oração de entrega, de fé nele, uma declaração com seus lábios de que você realmente quer que ele seja o seu Salvador. E depois eu vou convidar você a vir aqui à frente para que nós podemos celebrar juntos essa decisão, se você quiser. Então eu quero convidar agora que todos curvemos as nossas cabeças. E se você deseja fazer essa oração, fale assim para Jesus. Jesus, hoje eu ouvi que sou pecador. E eu reconheço que sou mesmo. E nem sempre é por distração. Muitas vezes é por intenção mesmo. E eu sei que por causa do meu pecado, eu sou um escravo, estou condenado à morte. Mas Jesus, hoje, eu quero dizer que me arrependo dos meus pecados. E eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para pagar pelo meu pecado. E que o sangue que o Senhor verteu na cruz, só Ele pode purificar todos os meus pecados e me dar a salvação. Portanto,
eu confesso hoje Jesus como meu Redentor, o meu Salvador. Amém. Eu vou pedir que nós fiquemos em pé. E eu vou pedir que aqueles que eventualmente fizeram essa oração, que se aproximem aqui. Eu gostaria de cumprimentá-lo, gostaria de celebrar com você, me alegrar com você, se você fez essa oração. Vou dar alguns minutos e é muito importante que você, que sentiu esse toque no coração, não saia daqui sem manifestar publicamente essa decisão. Amém. Deus o abençoe. Viu? Seu nome? Guinea. Olá. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Cleide. Olá. Deus abençoe. Alex. Oi. Deus abençoe. Seu nome? Érica. E você? Rafael. Olá. Deus abençoe. Júlio. Muito bom. Muito bom. Ok. Eu quero só dizer uma coisa. Se você fez essa oração, a palavra de Deus diz, se nós cremos no coração que Jesus é o Senhor, e se confessamos com os nossos lábios que Ele é o nosso Salvador, Ele salva. E Ele agora, a partir de hoje, você pode ter certeza disso, Ele vem fazer parte da sua vida, Ele vem morar com você, Ele vem passar o tempo todo agora ajudando nas suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, lutamos com as nossas fraquezas, nós precisamos de alguém muito poderoso, e Jesus é esse, único, que vai ajudar você ao longo da vida. E depois que essa vida passar, eu até desafio você a vir nos domingos de manhã para ouvir o que o pastor Daniel tem a dizer da ressurreição. Nós cremos na ressurreição e que vamos, depois da nossa morte física, que vamos ressuscitar para uma nova vida eterna com Jesus. Então essa é a melhor decisão que vocês podem tomar. Eu quero orar por vocês agora. Querido Jesus, o Senhor está vendo aqui cada um destes amados teus, que o Senhor, para quem o Senhor deu a sua vida. E eles hoje, chegou o dia especial de entregar-se nas tuas mãos. Cada um deles está dizendo isso. Eles fizeram esta oração, confessaram com os seus lábios e com o seu coração, recebendo o Senhor como o seu Salvador, como o seu Redentor. Ó Pai, que o Senhor agora dê a eles a certeza de que o Senhor passará a fazer parte da vida deles todos os dias de sua vida, por toda a eternidade. E que eles agora têm um Salvador que os ama e que vai ajudá-los a ser alguém muito parecido contigo, santo e puro. Ó Pai, nós agradecemos por estas vidas e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos celebrar com vocês. Por favor, fica só um pouquinho.